Queria que o senhor nos explicasse. Esta lei já foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Lula. O senhor esteve com o próprio presidente e pôde conversar a respeito da importância desta medida, que já entrou, já tem a sua obrigatoriedade vigendo, mas isso não está acontecendo na prática. Qual que é o problema? Por que não está sendo respeitada a norma nesse sentido? Bom, primeiro, Yuri, quero muito agradecer a você, a CNN, a possibilidade de estar trazendo aos seus telespectadores essa informação. É verdade que a lei ela está sancionada integralmente, regulamentada, com todos os provimentos, decretos, enfim, desde 2017. E a lei não tendo sido alterada, todo cidadão deve e o Estado tem que cumprir a lei. Portanto, é uma inobservância indevida, inadequada por parte do governo federal. O presidente Lula, todas as vezes em que eu tenho estado com ele se manifesta muito favorável a que a lei do CPF, como número único do cidadão brasileiro, seja implementada o quanto antes. Mas não sei por que razão essa decisão não é tomada. Eu acho, Yuri, que essa questão tem tudo a ver com as matérias que vocês estavam fazendo anteriormente acerca do INSS. Nós, se implementarmos a lei do número único, nós colocamos o cidadão no centro da ação do Estado. O cidadão, quando identificado unívoca e inequivocamente, ou seja, sendo o Yuri efetivamente o usuário de um determinado serviço, o receptor de um determinado bem ou serviço do Estado, ele vai poder avaliar se aquele serviço lhe foi prestado a contento, se aquele serviço lhe foi feito corretamente. Eu tenho insistido muito, Yuri, porque nós criamos no Brasil um dos maiores e melhores serviços de assistência médica global do mundo. Nós temos o SUS, que é reconhecidamente um sistema extraordinário. Entretanto, esse sistema ele tem hoje 360 milhões de cadastros ativos. O número do SUS, segundo declarações do próprio Ministério da Saúde, tem hoje 360 milhões de números ativos, ou seja, ele mistura números de vivos e mortos. Cada brasileiro pode ter 2, 3, 4, 5 números do SUS. O que faz, Yuri, com que seja inauditável, que não seja monitorável, que não seja controlada toda a despesa do SUS no Brasil. Isso é algo que nós não podemos permitir que continue acontecendo. Por isso, essa matéria hoje da CNN se reveste de extraordinária importância. O próprio ministro Gilmar Mendes, na turma do Supremo Tribunal Federal, já determinou por unanimidade que todos os gastos e todas as relações entre o Estado, o município e a União devem observar o número único do CPF como o único meio de fazer e realizar essas transferências. Entretanto, o Ministério da Saúde continua usando o número do SUS. Eu tive com o ministro recentemente, o Alexandre, e eu tenho inclusive uma amizade e um respeito muito grande pelo ministro. Mas todas as vezes em que a gente vai tratar isso no Ministério, eles começam a falar do número de índios ou das questões, por exemplo, dos estrangeiros que precisam ser atendidos. E, por óbvio, Alexandre, não se administra da exceção para a regra, e sim da regra para a exceção. Nós somos hoje 212 milhões de brasileiros e temos o direito de ter um número da nossa cidadania. Hoje, são 23 números que o coitado brasileiro precisa ter para tratar dos seus aspectos relacionados à sua cidadania. Outro dia, a minha assessora de Brasília foi matricular o filho dela, o Isaac, numa creche em Brasília, e a creche demandou a ela a certidão de nascimento. Isso é um absurdo, porque se a mãe apresentou o número do CPF, se a mãe apresentou a carteira de identidade do Brasil em pleno vigor, qual é a razão dela ter que ter mais um documento, ou seja,
a certidão de nascimento. Eu notifiquei a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e o próprio governador, porque isso é um absurdo. E assim é feito de inúmeras vezes. Yuri, só para dar um exemplo do quanto isso é inacreditável, o secretário de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, o Valdite Damos, que vai agora tomar conta da Agência de Saúde Complementar, ele ficou 5 meses no Ministério conseguir tomar posse por causa do número do NIS. Por causa do número do NIS, um funcionário federal desse nível ficou sem poder exercer as suas funções durante 5 meses, enquanto a lei do CPF como número único já está em vigor desde 2017. Eu queria, Yuri, te dar um exemplo de como essa lei é funcional e quanto ela é importante. Durante a pandemia, eu convenci o ministro Queiroga, e nós hoje brasileiros, todos nós, 154 milhões de brasileiros que tomaram a vacina, tem hoje o lote da vacina que tomamos, aonde fomos vacinados, quem nos deu a vacina, enfim, toda a informação sobre o processo de vacinação está na internet, online, em tempo real. O sujeito entra no seu celular, entra no computador e sabe tudo sobre o processo de vacinação brasileiro com detalhes. E isso, Yuri, pode ser feito com toda a anamnese médica de todos os brasileiros que procuram o SUS. Da mesma forma que nós controlamos a vacinação, nós podemos controlar toda a dispensação de remédios de altíssimo valor, que são os remédios, por exemplo, dos cânceres, das doenças raras, das doenças autoimunes, enfim, de todas as enfermidades graves. A gente pode controlar isso tudo digitalmente, online.